amor, barreiras linguísticas, dúvida e muitos outros fatores e estados. O problema apresenta considerável significação para muitos campos, relacionando-se especialmente com o campo da saúde mental. Os parapsicólogos ainda não estão prontos para atacá-lo. Contudo, não é possível adiar indefinidamente a questão. Pode assegurar-se um indivíduo mentalmente doente que nunca ninguém fez uso da telepatia para perseguir ou prejudicar qualquer pessoa. Contudo, inúmeros psiquiatras sugeriram que existem possibilidades construtivas e benéficas que se devem explorar no interesse da psicoterapia e da higiene mental. Em seguida, devemos passar a considerar o lugar de psi na personalidade. Será conveniente começar por perguntar se psi faz parte da personalidade normal ou se é uma espécie de aberração. A resposta a tal indagação é já bastante clara e adequada. Psi não é sintoma para o psiquiatra ou para o psicólogo clínico. Sem dúvida, até o ponto em que as investigações de psi progrediram até hoje, nada se encontrou que encadeie as funções psíquicas à moléstia mental ou a desvios anormais de qualquer espécie. Interessante observar também que nenhuma teoria geral dos fenômenos psi ou das moléstias mentais encadeou as duas até agora. Não queremos dizer com isso, sem dúvida, que não existam interligações. Como função normal do indivíduo, psi pode atuar em conexão com processos anormais exatamente como qualquer outra capacidade. Nem quero dar a entender que, como psi não é sintoma patológico, não apresenta interesse para o clínico. De fato, a sua significação para o psicólogo e a psiquiatria abre-lhe títulos para capítulos posteriores deste livro. Verdade é que muitas vezes se confundem os fenômenos psi com os anormais. A semelhança superficial entre os dois é muitas vezes impressionante, conforme neste caso relatado por um médico amigo. Mais ou menos ao tempo em que terminou a Segunda Guerra Mundial, uma mulher na Flórida despertou certa noite gritando entre soluços que tinha visto o filho soldado cair em um avião em chamas. O marido não pôde convencê-la de que se tratava de um pesadelo, mesmo quando lhe lembrou que a guerra estava acabada e o filho não servia na força aérea. Chamaram um médico que lhe aplicasse um sedativo. No dia seguinte receberam uma carta jovial do filho, e a mulher conseguiu controlar-se. 5 noites depois, contudo, ocorreu-lhe o mesmo pesadelo. Desta vez foi impossível controlar-lhe a convicção. O sedativo não teve eficácia e levaram-na à seção psicopatia do hospital para repouso em tratamento, supondo-se que, como estava inteiramente enganada a respeito do filho, o comportamento dela não era razoável. Segundo me foi dado saber, ela nada fez que se não considerasse razoável se realmente houvesse testemunhado a morte do filho, mas não conseguia fazer com que qualquer outra pessoa lhe partilhasse do horrível conhecimento. No dia seguinte ao segundo pesadelo chegou um telegrama que confirmou o sonho. O filho, que tinha servido no Extremo Oriente, viera para casa em um avião que se incendiara e caíra na noite do primeiro pesadelo. Este sonho clarividente da tragédia tomou uma forma que é bastante comum entre experiências anormais. A personalidade instável que se tortura com conflitos sem solução pode manifestar algo parecido com este mesmo tipo de pesadelo que essa mulher teve na experiência verídica da morte do filho. As duas experiências poderiam afigurar-se idênticas conforme um relato superficial. Quando não é possível qualquer verificação, uma experiência espontânea genuína de ESP pode, pelo menos por algum tempo, ser tomada por sintoma de desordem mental. O que vem complicar ainda mais a questão é que em certos estados patológicos, especialmente os que se associam com ilusões de perseguição, uma pessoa faz uso muita vez de uma crença em alguma forma de processo psi como mecanismo ou artifício para tornar a ilusão racionalmente aceitável. Talvez a mais comum dessas crenças ilusórias a respeito de psi é aquela em que o paciente se acredita vítima de alguém que está influindo telepaticamente sobre ele, incutindo-lhe maus pensamentos ou causando-lhe mal por uma espécie de ação PC.
De acordo com o que se tem registrado, nunca se encontrou base alguma para qualquer dessas alegações de perseguição, e, além disso, estão geralmente também presentes certos sintomas característicos de reações paranoicas em apoio do diagnóstico de ilusão. Precisamos definitivamente de melhor preparo a fim de, por um lado, tratar das anormalidades e, por outro, compreender as experiências como ocorrências normais, espontâneas, na vida individual. Com toda certeza não há necessidade de temê-las ou considerá-las doentias em si mesmas. Os pesquisadores de ESP já levaram as suas experiências ao hospício de alienados, tanto na América quanto na Europa, tendo-se procedido a experiências suficientes com pacientes para conseguir base razoável de julgamento. Pelo menos pode dizer-se que não há qualquer motivo especial para procurar entre os doentes mentais a realização excepcional de psi. Encontrou-se neles prova de aptidão ESP no mesmo nível geral aproximado do que revelam grupos da população normal não escolhidos. Alguns experimentadores encontraram diferenças notáveis nas percentagens de acertos de ESP, entre as diversas classes de desordens mentais, mas podem atribuir-se tais diferenças ao grau de cooperação ou a outros estados da personalidade associados ao tipo de moléstia. Não indicam qualquer conexão da aptidão ESP com qualquer tipo psicopático ou aspecto estudado até agora. Vem em apoio a esta conclusão a impressão que resulta de estudos mais gerais. Entre a população normal que foi examinada quanto à aptidão psi e a qual se deu alguma forma de inventário pessoal ou exame em relação à saúde mental, as indicações são de preferência que, quanto melhor ajustado o indivíduo, tanto mais favoravelmente marcará pontos nos exames de psi. Por esse, no trabalho de Schmeidler pelo processo de Rorschach. Mas, ainda neste caso, ninguém deverá considerar que esta associação está diretamente ligada ao volume de aptidão psi. Ao contrário, é mais provável que quanto melhor for o ajustamento do indivíduo, tanto mais será ele capaz de adaptar-se à situação necessariamente artificial de experiência. A subnormalidade, como a anormalidade, não parece relacionar-se significativamente com a aptidão psi. De fato, em relação à inteligência subnormal e ESP, pode formular-se quase o mesmo julgamento como no caso da anormalidade da personalidade. Por enquanto os resultados ainda não são bastante extensos para qualquer conclusão definitiva, mas já prova suficiente aceitável que nos impede alegar que a ESP seja dom só dos normalmente inteligentes ou que seja qualquer dom especial do subnormal. Obtiveram-se algumas indicações bastante claras de ESP, descendo pela escala da inteligência até a subnormal. O melhor julgamento conjeturado seria agora que a inteligência demonstrou servir principalmente de auxílio no ajustamento de experiência, mas se o experimentador exercer inteligência suficientemente superior que compense o déficit por parte do sujeito subnormal, este último será capaz de acertar acima do nível do acaso. O psi, portanto, é normal. Esta conclusão contribui para situá-lo na estrutura geral psicológica. Mas a característica de psi mais significativa e reveladora consiste em que a sua atuação é inteiramente inconsciente. Até onde nos seja dado saber, o sujeito não tem nunca consciência da ocorrência de psi. Este fato só por si nos diz mais a que categoria psi pertence, o que esperar dela, e, acima de tudo, o que não esperar de qualquer outro. Na verdade, uma vez fixado firmemente este fato no espírito, liberta-se psi de grande parte de mistério. Em uma palavra, a atividade psi é bastante natural quando compreendida como função inconsciente da personalidade. Devo sublinhar também que psi é profundamente inconsciente. Não é simplesmente um desses processos subconscientes passageiros que se realizam praticamente em qualquer ocasião em todos os indivíduos. Atividades mentais que se podem recuperar conscientemente se experimenta e se sabe como fazê-lo.
Nem mesmo é uma dessas atividades mais ocultas que o psiquiatra pode trazer à superfície se, devido à situação doentia, se perde o controle sobre elas. Nem a experiência psi é semelhante à seção submersa ou dissociada do consciente que se pode permitir atuar por si mesmo durante o sono, como nos sonhos. Ao contrário, não é simplesmente possível arrastar-se psi à consciência direta e não transformada. Tal a situação conforme aparece hoje. Nem mesmo se encontram indícios favoráveis para o controle consciente. Consideremos os próprios achados experimentais. São conformes neste ponto que o sujeito não sabe simplesmente com inteira confiança quando se realiza o ato na experiência de ESP ou se a resposta que dá é certa ou errada. O célebre sujeito de ESP de Ries sentia-se exatamente de igual maneira quando obtinha somente resultados de acaso nas séries curtas secundárias, como quando estava atingindo médias superiores a 18 acertos por 25 cartas nas séries principais. Somente em ocasiões muito raras o sujeito em experiências de ESP tem um vislumbre de convicção ou certeza de que está certo quando acertou. Todavia, nos casos espontâneos, nota-se grande diferença, conforme Louis Rines já assinalou. Examinou 1.600 desses casos exatamente sobre o ponto de saber se a pessoa que tinha a experiência estava convencida da verdade da impressão recebida. Mais de metade dos que a ela se reportaram mostraram convicção definida, e dentre estes, grande porção estava tão fortemente convencida que fizeram em consequência algo de radical e resoluto, como, por exemplo, interromper uma viagem de férias, levantar-se alta noite e tomar um trem de volta para casa, ou fazer uma chamada telefônica de longa distância em ocasião inoportuna. Neste particular, os casos espontâneos estão chamando a atenção para certo ponto que os estudos experimentais tendem a deixar de lado. Qualquer experiência é, por natureza, limitadora e restritiva. Entretanto, mesmo nestes casos espontâneos, o sentimento de certeza que se torna consciente juntamente com o quadro ou significado ou mensagem não proporciona ao sujeito qualquer percepção introspectiva verdadeira de como recebeu a mensagem, nem identifica o ponto de recepção no mundo mental. A base da convicção do sujeito é inconsciente, também. O que acontece, e chego a esta conclusão também pelo estudo dos casos há pouco mencionados, é que, seja qual for a maneira por que comece a operação psi-inconsciente, tende a atravessar a fronteira para a consciência utilizando um dos dispositivos, mecanismos ou funções conscientes. Se o sujeito está acordado, o significado essencial mais simples pode filtrar-se, parcial ou completamente, sem elaboração. E simples impulso, devo ir para casa, ou temor elementar, algo de terrível aconteceu, ou um pensamento telegraficamente curto, Dan não voltará. Este tipo de experiência é comum como intuição. Ou então, talvez dependendo da personalidade do indivíduo, haverá experiência mais vívida, mais dramática e o percepiente projetará o teor da mensagem em alguma forma que lhe pareça sentir. Verá uma aparição que simbolize o fato ou significado, ou ouvirá uma voz que lhe avisa, ou, se tratar de um mal penoso, experimentará a mesma sensação que está afligindo um ser amado nessa ocasião. De qualquer maneira, lança-se algo na tela da alucinação sensorial. Parece certa maneira de lançar a mensagem através da linha divisória, para a consciência. Talvez seja possível utilizar esta maneira por ser uma avenida que se apresenta aberta para o indivíduo interessado, mas será preciso realizar um estudo psicológico dos indivíduos para confirmar esta sugestão. Constitui primeiro passo apenas para descobrir os dispositivos de entrada de que se prevalece a função psi. Este segundo tipo de experiência que psi desperta depende, portanto, do dispositivo de alucinação. Se o percepiente está adormecido e, portanto, se possa suspeitar menos provavelmente mantém as fronteiras mentais contra a invasão por parte de fontes inconscientes,
pode projetar na tela da consciência do sonho uma elaboração bem trabalhada da mensagem essencial de Psi, cheia de dramatização, rica em simbolismo e fantasia. Então, quando despertar, e parece que muitas vezes a significação da mensagem é suficiente para tornar o drama por demais agitado para conciliar-se o sono, terá o trabalho de interpretação. Quando uma experiência genuína de Psi se encerra na fantasia da dramatização e simbolização complicada e sai a dançar pela porta, denominamos-la tipo de sonho não realista. Mas, sonhadores diferentes, devido sem dúvida a diferenças de personalidade, não dramatizam ou simbolizam as experiências Psi, vendo somente a cena distante ou futura de maneira material, descolorida, como se houvesse tirado uma fotografia ou feito um filme. Mais tarde experimenta-se novamente, quando desperto, o quadro do sonho, literalmente conforme ocorreu no sonho. Quando o sonhador acorda, pode dirigir a turma de pesquisa ao lugar em que o corpo está, ou pode, ao voltar uma esquina, deparar com a cena, ou talvez seja no dia seguinte ou no ano seguinte. Experimenta-se essa experiência psifotográfica, conhecida como tipo de sonho realista, embora ocorra as mais das vezes durante o sono, mesmo quando se está mais ou menos acordado ou se pensa estar. Nestas 4 categorias principais de experiência psi-espontânea, depara-se com o problema fundamental de fazer chegar uma ideia à área da personalidade onde se realiza a recognição consciente. Não será de admirar, portanto, que, quando o experimentador procura fixar funções Psi no laboratório, depare com muitas dificuldades e muito poucos efeitos peculiares. Estes efeitos são, porém, menos peculiares quando se tem presente ao espírito que a função Psi essencial atua na escuridão completa da inconsciência. O sujeito não tem qualquer percepção introspectiva como experimenta comumente em relação ao mundo sensorial a todo instante da vida desperta. É fácil localizar muitas das sensações quando se está desperto. Percebe-se quando começam e quando terminam. Estão, dentro do respectivo alcance, quase inteiramente a serviço do que se chama atenção, introspecção e volição consciente do indivíduo. Existe, de fato, ligação tão íntima entre as funções sensoriais e o conjunto da experiência consciente que se fizeram esforços para construir um conceito de estrutura mental por meio desses elementos sensoriais e seus derivados. Sem adotar inteiramente essa escola sensacionista de psicologia, pode-se, pelo menos, levantar a questão se o próprio estado de consciência não será o exercício ou de processos sensoriais ou de processos derivados originariamente sensoriais. Repito, é uma pergunta que resulta da inconsciência da percepção extrasensorial. Concedamos agora que essas operações Psi estejam sujeitas a todos os fatores que influem normalmente sobre a vida mental do indivíduo. A vontade individual as guia, até certo ponto. Se assim não fosse, a experiência direta, compreendendo a motivação do sujeito, como aquela pela qual se conseguiu o maior volume de prova a favor de Psi, nada teria produzido. Em certo tipo de experiência o sujeito esforça-se por identificar certa carta de certo baralho em certa ocasião. Em outro se esforça por influir sobre a queda de um grupo particular de dados em certa ocasião e em direção a certo objetivo. Provavelmente em termos de volição não existe diferença entre a atividade Psi nessas experiências e utilização de funções sensoriais. A diferença nos resultados deve encontrar-se em outras características. Em uma palavra, Psi é inconsciente mas de modo algum função completamente involuntária. Muitas vezes as experiências espontâneas de Psi parecem involuntárias no que respeita ao indivíduo percepiente. Ele parece representar papel simplesmente passivo, receber uma impressão sem qualquer indício de esforço. Contudo, o grau de propósito consciente em tais casos é bastante semelhante ao da percepção sensorial. O aspecto volitivo muitas vezes não é manifesto,
mas parece seguro inferir que está sempre presente por certa maneira rudimentar. A percepção é intencional por natureza, importando sempre impulso ou ação direta em algum grau, e estes conceitos são todos volitivos. Em ESP espontâneo a experiência ocorre a certo indivíduo por dizer respeito a ele, sendo, presumivelmente, uma espécie de presteza ou receptividade por parte dele que não seria de esperar de qualquer um. Chegar-lhe a mensagem que lhe é trazida por certa maneira de que não tem consciência significa somente não ter havido volição consciente por parte dele. A volição inconsciente é, sem dúvida, conceito corrente. Tudo quanto tem sido revelado pelos psicólogos de profundidade com relação às operações da vida mental inconsciente atribuir-lhe caráter tão verdadeiramente volitivo e intencional como o das operações mentais conscientes. Os resultados experimentais refletem em muitas maneiras o nível inconsciente em que psi atua. O efeito mais desconcertante desta inconsciência do processo psi é, sem dúvida alguma, a de omissão, mencionado anteriormente. Foi o verdadeiro demônio da pesquisa psi, tendo-se pago caro por ele. Antes de se lhe descobrirem os efeitos, acumulou dificuldades em muitas pesquisas e inutilizou o objetivo das experiências. Em algumas das primeiras experiências de ESP em Duke, verificou-se que sob certas condições o sujeito acertava constantemente abaixo da média. Quando se manifestava tal tendência, ia abaixo do acaso tanto quanto normalmente passava acima. Como essa tendência negativa cancelava a margem positiva, naturalmente os experimentadores, se reconheciam a tempo o efeito, procuravam evitar que o sujeito entrasse em estado que produzisse essa tendência de omissão de psi. Conhecem-se alguns dos estados que produzem comumente a omissão de psi. Atenção, ou outros efeitos, de corridas excessivamente longas, a condição de situar-se em posição saliente para demonstrar capacidade sob circunstâncias de pressão social ou conflito intelectual quanto à possibilidade de psi, tais algumas das condições em que o sujeito passa do lado positivo para o lado negativo da média do caso nos excertos. Todavia, este efeito não é o mesmo como o que produz a volição consciente. Sem dúvida os sujeitos podem produzir, se o experimentarem conscientemente, número baixo de acertos. Foi interessante observar que quando se pediu aos sujeitos que propositadamente procurassem evitar acertar, o desvio negativo do caso assim produzido foi aproximadamente igual ao que o mesmo sujeito obtinha quando experimentava acertar positivamente. Esse fato lançou alguma luz acidental sobre a espécie de processo relacionado com o acerto de ESP, conforme discutirei um pouco mais adiante. Fornecia, contudo, igualmente alguma ideia do que se estava passando na omissão psi. Em geral, era possível considerar-se o desvio negativo persistente de certo número de acertos como prova do mesmo volume de capacidade psi como positivo da mesma magnitude. Muito embora houvesse uma probabilidade de 1 para 5 de acertos e de 4 em 5 de omissões. E preciso manter os acertos na mesma base, isto é, número de acertos, não de omissões, ao fazer tal comparação. A princípio pensou-se que essa omissão psi era totalmente devida a negativismo inconsciente. Parecia muito razoável supor que os sujeitos que omitiam realmente os alvos a um ponto extra-caso eram inconscientemente negativos seja para com a experiência, seja para com o experimentador ou SP, embora pudessem todos conscientemente ter desejado conseguir número alto de acertos. Houve séries experimentais em que parecia especialmente plausível supor a existência de negativismo inconsciente. Dá-nos um exemplo a pesquisa da doutora Schmeidler, a que nos referimos anteriormente, em que verificou que os sujeitos orientados favoravelmente, os carneiros, tendiam a acertar positivamente, enquanto os cabritos se colocavam do lado negativo da média do caso. Alguns cabritos, pode supor-se, teriam talvez desejado conscientemente ter poucos acertos,
a fim de corroborar o ponto de vista próprio. Era fácil supor serem inconscientemente negativos. Contudo, a proporção que se acumulava à prova da omissão de Psi, tornou-se cada vez mais imprópria à explicação de que a causava o simples negativismo. Em primeiro lugar, notava-se grande volume de provas em que simplesmente não fazia sentido. Tomem-se, por exemplo, as diversas séries em que uma parte, em geral a primeira, está acima da média enquanto a outra está abaixo, sendo os desvios ou as diferenças bastante acentuados para serem significativos. Em casos tais, não seria possível supor que o sujeito tivesse mudado apreciavelmente a motivação entre o começo e o fim da série, passando de carneiro a cabrito e depois voltando à primeira posição para a série seguinte. Ao contrário, agora parece que a maior parte da omissão psi é uma espécie de ilusão psi. O sujeito obedece constantemente ao mesmo sistema, um dispositivo errado nas tentativas de acertar alto. Nesta cegueira, aplica mal, sem se aperceber mas persistentemente, o próprio processo pelo qual poderia obter êxito, e, como não tem consciência do que está fazendo, persiste no erro. Temos provas de muitos artifícios destes, mas um que já demonstramos ocorrer, tende a produzir o efeito de omissão de Psi, embora duvide que este efeito particular seja largamente aplicável. É o efeito consistente de omissão observado por Cadorete já mencionado. Neste caso, o sujeito forma uma espécie de fixação de caráter ilusório em certo tipo de símbolo de sorte que quando procura identificar aquele símbolo, digamos um quadrado, responde constantemente com outra espécie, digamos ondas. Outro efeito esquisito resultante da inconsciência de Psi é o do deslocamento. Acertarem um símbolo em outra posição na série que não o alvo visado. Na maior parte, o deslocamento encontrado tem sido simplesmente mudança para a carta adjacente na série, a que se encontra exatamente adiante ou exatamente atrás. Até agora esse efeito disperso tem sido mais acusado em experiências em longa distância que se estendem por muito tempo e compreendem ESP geral e uma série livre de material de alvo. Esta relação sugere maior exploração do que até agora se tem feito. Todavia, nas experiências de chamada de cartas, o deslocamento fica bastante limitado à primeira ou segunda carta para frente ou para trás do alvo central. O exemplo mais impressionante deste fato nas experiências de cartas foi o trabalho de Swire. E mais tarde o dele em companhia de Goldney. Conforme disse anteriormente, esse deslocamento era não só desconhecido aos sujeitos nas primeiras experiências de cartas de Swire, mas o próprio Swire não o conhecia até que sua atenção se voltou para a possibilidade de um efeito destes, o que o levou a investigá-lo. Poder-se-ia supor que, como Swire e Goldney continuaram com um dos sujeitos, B.S., que Swire verificou ter produzido efeitos significativos de deslocamento, este, tendo conhecimento do achado anterior, ter-se-ia esforçado mais ou menos conscientemente para manter a ordem elevada de deslocamento que lhe tinha distinguido o trabalho, tendo esta nova atitude alterado o efeito ou mesmo abolido. Contudo, o deslocamento continuou a atuar em experiências posteriores com este sujeito, embora se interrompesse com o outro sujeito mais importante de Swire, a Sra. S. As reações inconscientes são, de fato, de difícil interpretação. Será provavelmente necessário muito tempo para reconhecer e avaliar todas as consequências da inconsciência de si. A omissão psi e os efeitos de deslocamento são somente as consequências mais conspícuas. Descreverei alguns dos outros tipos e, ao fazê-lo, lançarei mais uma vez mão do trabalho de Swire e seus associados, visto como demos já formação. Swire e Prata encontraram um desses efeitos na reação do sujeito do primeiro, a Sra. S. a duplos. Os duplos são os casos de duas cartas-alvo sucessivas do mesmo símbolo. Enquanto seriam de esperar 20% somente do acaso,
A senhora S conseguiu 28% em singelos e somente 17% em duplos. Ora, é natural que haja algum motivo psicológico para essa diferença de percentagens. Não é possível explicar os resultados pelo acaso, mas até agora os experimentadores não foram capazes de descobrir qual o motivo. É quase certo, contudo, que um fator é a inconsciência de SSP. Ninguém pensou um momento sequer em que a senhora S tivesse consciência do que estava fazendo ou que tivesse acertado como o fez se tivesse. Um dos efeitos psi mais provocadores até agora descobertos é do reforço, mencionado anteriormente. Swar descobriu este fenômeno nos resultados do sujeito BS, vindo confirmá-lo análises posteriores realizadas por Pratt conjuntamente com o Dr. T.N. Greville. Neste efeito, conforme expliquei, o sujeito deslocava os acertos às vezes à frente e às vezes para trás para as cartas adjacentes ao alvo nominal. Quando o mesmo símbolo aparecia em duas posições adjacentes, por exemplo, círculo, quadrado, círculo, o sujeito tendia a dar uma resposta, círculo, que representava duplo acerto no deslocamento e a percentagem de acertos elevava-se ao nível mais alto alcançado em qualquer ponto da série inteira. O mistério ainda é embaraçoso quanto ao motivo por que em tais casos a percentagem de acertos se elevava a algo como 5 ou 6 vezes no desvio de uma média de acaso conforme havia sido na sequência ordinária de alvos. Poder-se-ia esperar, no máximo, quase o dobro da percentagem pela adição dos dois efeitos de deslocamento. A solução deste mistério pode ser o único indício necessário que conduza ao controle e aplicação da aptidão psi. Mas a investigação deste problema, como a própria operação psi, está sujeita às limitações do estado inconsciência, e de tal inconsciência que impede qualquer exploração satisfatória por meio de qualquer das técnicas desenvolvidas até agora em toda a série de psicologia de profundidade. Este setor da psicologia ainda não está preparado para tais profundezas. Que é que indica essa inconsciência em relação ao psi? Talvez o que há de mais importante, à parte as dificuldades práticas que se atravessaram no caminho do pesquisador, é o seguinte: para que os fenômenos sejam tão profundamente inconscientes como se apresentam, o processo deve ser extremamente primitivo, ou, talvez, diria eu, fundamentalmente perto dos processos básicos da vida, tendo emergido muito cedo no esquema evolutivo. Fica-se a imaginar, portanto, se não precedeu a origem não somente da linguagem e da razão, mas até mesmo das próprias funções sensoriais. Poderia associar-se, sente-se à vontade de perguntar, às forças fundamentais de organização da vida, com as energias que dirigem a estruturação da célula e a forma e o modelo de crescimento do organismo complexo através do reino inteiro da natureza viva. Francamente, ainda se ignora a resposta a tais perguntas. Juntar simplesmente as áreas de dois problemas desconhecidos porque parecem contíguos pode servir pelo menos para fazer surgir perguntas. Com toda certeza, se fizesse recuar o psi a um estádio pré-consciente na evolução do espírito, seria fazê-lo recuar bastante, sem dúvida. Mas seria também torná-lo um tanto fundamental, identificando-o, hipoteticamente, com o sistema diretivo de longo alcance dos processos vitais tão eficazmente descritos pelo Dr. Edmund W. Sinnott no livro Célula e Psique. A consciência parece associada somente com a experiência sensorial, talvez toda a vida mental consciente, até mesmo a que menos tivesse pensamento e sentimento, compõe-se de derivados do que foi originariamente sensação. Conforme disse, ninguém o sabe a favor ou contra. De qualquer maneira, uma opinião destas levou Aristóteles a dizer: nada entra no espírito exceto pelos canais dos sentidos. Atualmente, reconhecendo-se que psi é inconsciente, pode-se compreender melhor como Aristóteles, encarando a natureza do espírito conforme o fez introspectivamente, pôs inteiramente à margem o psi.
Para que SP entrasse na consciência no ponto em que Aristóteles o reconhecesse, seria necessário que persistisse através de experiência consciente sob alguma forma ou aspecto característico. Realmente, como se sabe, tem de converter-se primeiramente a um derivado sensorial em consciência, uma alucinação, uma fantasia-sonho, se tiver de alcançar de qualquer maneira o estádio de percepção. O processo psi, em si, não deixa qualquer vestígio identificador no espírito do sujeito para torná-lo conhecido como experiência psi. Entra na correnteza da consciência somente sob forma disfarçada ou convertida. Suponhamos, porém, que a função psi é, ao contrário, primordial por natureza, talvez primitiva na origem evolutiva. Suponhamos que tenha sido sufocada e a sua ação impedida, ou pelo menos modificada, pela evolução das estruturas cerebrais complicadas associadas às faculdades intelectuais mais elevadas do homem. Só se poderia esperar compreender a função pondo-a racionalmente no lugar conveniente e procurando descobrir, tendo em mente a origem evolutiva e o nível de organização, as suas relações para o resto da personalidade. Tentarei esta maneira de ver, quando menos seja em falta de melhor, verificando como se ajustam logicamente os resultados da pesquisa ao conceito de psi como função submersa e sufocada pelo desenvolvimento da rede de associação derivada das funções sensoriais da qual depende a consciência. Pode reconhecer-se no sistema sensorimotor o meio pelo qual o organismo mantém as inter-relações com o mundo físico mais eficaz e familiarmente, o mundo do espaço, tempo, massa, substância, movimento e todas as diversas energias sensíveis. Pode considerar-se conjecturalmente na função psi ser necessário um mundo de causalidade novo para a ciência. As suas operações, embora imperceptíveis para os sentidos, nem por isso deixam de ser energeticamente reais, desde que se descobrem os resultados produzidos. Este mundo de psi, conforme disse anteriormente, deve sem dúvida produzir efeitos capazes de se converter em equivalentes, direta ou indiretamente apreciáveis por meio de alguma forma de experiência consciente, ou seria impossível perceber-lhe a presença. Esta área inteira ficou oculta às ciências dominantes, não porque não lhes fosse possível investigá-la, mas porque coerame naturalmente as respectivas estruturas do conhecimento utilizando os produtos dos sentidos, tendo orientação sensorial que não conduziria nunca à descoberta de efeitos extrasensoriais. E natural que os sentidos somente possam dar conhecimento do mundo físico. Desse modo, as limitações do equipamento cognitivo humano poderiam perfeitamente ter continuado a restringir indefinidamente todo pensamento a este mundo físico, se não fosse o desafio dessas experiências espontâneas de psi e não houvesse alguns investigadores não ortodoxos dispostos a estudá-las e a pôr em dúvida o dogma que os sentidos são a única porta para o conhecimento. Voltemos agora para a pesquisa. Supor que a função psi seja de caráter primitivo e neurologicamente submerso contribuirá, penso eu, para a interpretação do grupo seguinte de achados, o que se refere aos efeitos de posição. Conforme o leitor deve estar lembrado, esta questão correlaciona-se com o efeito produzido sobre a percentagem de acertos pela locação específica da experiência na série, na página de registro ou na seção ou séries. Conforme assinalei, os efeitos de posição observados consistem na maior parte de declínios na percentagem de acertos dentro de um bloco ou unidade de experiências, séries, página, seção, etc., tomados para análise. Os declínios, já mencionados anteriormente, são, de fato, a manifestação mais comum de psi nos dados de experiências. Somente poucas séries de certa extensão deixaram de revelar certa espécie de declínio na percentagem de acertos com a continuação da experiência. Essa tendência a decréscimo nos acertos tem, infelizmente, muito que ver com o trabalho ascendente de pesquisa psi.
O declínio representa interferência com a atuação ótima da função psi e reduz o número total de sucessos em que se baseia geralmente a prova. Contudo, os efeitos do declínio cedo ficaram tão bem estabelecidos que se tornaram quase característicos de psi na situação da experiência, tornando-se habitual medir a extensão do declínio como prova da significação ou do caráter de extra-caso dos resultados. Seria empreendimento demasiado extenso rever aqui todos os diversos tipos de declínio e de outros efeitos de posição que aparecem em pesquisas específicas. Já oferecemos alguns exemplos em outras ocasiões nos capítulos precedentes e a outros nos referiremos de tempos em tempos mais para diante. O leitor deverá estar perfeitamente lembrado do declínio da percentagem de acertos que se revelou nas séries de Pratt-Woodruff, quando se esgotou a novidade dos símbolos-alvo, de tamanhos diferentes, em seguida a introdução de cada novo tipo de material de alvo. Igualmente, há o caso notável de declínio na distribuição em quartos dos acertos nas pesquisas de PC, para a direita através da página e de cima para baixo na coluna. O declínio diagonal da esquerda superior à direita inferior tornou-se a base da avaliação para os dados de pesquisa de PC. Que é que produz essa distribuição peculiar de acertos? Que é que a torna elevada em um lugar e baixa em outro, com constância suficiente em tantas séries totalmente independentes de sorte a tornar-se questão legítima e significativa? Qual efeito paralelo conhecido que contribuiu para uma explicação? Quando se procuram manifestações semelhantes é sempre melhor voltar-se primeiro para as mais comuns. Essas curvas de declínio assemelham-se grandemente às curvas de realização que se encontraram em experiências de memória e saber. Por exemplo, os psicólogos verificaram a existência de curvas de sucessos na recordação de itens em longa lista de sílabas sem nexo a que se expuser ao sujeito. Em termos do número de exposições necessárias, o sujeito mostrará o maior sucesso, neste caso exigência do menor número de repetições, no primeiro item declinando o sucesso, aumentando o número de repetições, com o segundo e assim por diante por toda a lista. Na experiência de recordação nota-se para o fim da lista aumento na percentagem de sucessos. Essas saliências terminais aparecem também muitas vezes na distribuição de acertos na experiência de psi, se o sujeito souber que está se aproximando o fim da série. A curva é semelhante em experiências de labirinto em que se aprende longa série de unidades equivalentes. Sejam os sujeitos ratos ou homens, a primeira encruzilhada da experiência é a mais fácil de aprender, a segunda a mais difícil e assim por diante, mas com a mesma saliência para o fim. Estes efeitos de saliência, de primazia e de finalidade, em sequências psicológicas em que se salientam as extremidades da série, são bastante semelhantes aos das experiências de psi. Neles se encontra a mesma tendência geral para os declínios. Sugerem pelo menos a existência de algum princípio comum. Entretanto, duvido que experiências de memória e saber contribuam suficientemente para explicar o que se passa em uma série de experiências psi, mesmo quando à primeira vista assim pareceria acontecer. As questões são diferentes, pelo menos sob certo aspecto importante. Nas experiências de memória e saber o sujeito tem a tarefa mental primária de manter os itens separados, distintos um do outro por meio de certa estruturação mental própria que se torna mais complexa à proporção que a relação aumenta. Mas nas experiências de ESP e PC cada experiência pode ser unidade distintamente separada para o sujeito. Quando solta os dados em certa experiência não tem de preocupar-se de modo algum com as outras experiências. Cada experiência constitui ato independente. Supostamente não há necessidade de procurar distingui-la do resto das experiências se a série, isto é, organizar a série inteira, como se dá no caso de experiências de memória e saber. Porque, então, não é para ele cada experiência psi tão separada e distinta como a primeira e a última. As curvas não o indicam.
Se uma experiência de saber ou de memória fosse conduzida na mesma base que as de ESP, isto é, permitindo a mesma individualização da experiência, acho que não haveria os declives e as curvas produzidas. De sorte que acho ser necessário nas experiências de psi procurar mais do que o simples obscurecimento que acompanha a alocação no interior da série ou da lista como nas experiências de memória e saber. Todos nós sabemos que na percepção sensorial os pontos terminais salientam-se em qualquer espécie de campo estrutural devido ao efeito de acúmulo dos itens interiores das séries. Estou agora convencido que nas experiências psi não é assim, embora anteriormente julgasse o fosse. Ao contrário, penso agora que a atividade consciente progressivamente complicada que se passa no sujeito à proporção que se estende o número de experiências que obscurecem a função psi e com ela interferem seriamente, chegando mesmo em certas ocasiões a impedi-la. Em alguns casos deforma o processo psi acarretando a omissão psi ou a invalidação do alvo. Em geral, a primeira experiência do sujeito na série é mais aproximadamente espontânea de todas que realize. Poderão, sem dúvida, existir para certos indivíduos condições inibidoras especiais, talvez resultantes da maneira por que encaram, que primeira resposta esteja longe de ser verdadeiramente espontânea. Suponhamos, porém, que o sujeito está bem preparado e bem ajustado e possui certa aptidão psi. E provável, então, que a segunda experiência tenha um certo fator de associação em que os hábitos de pensamento venham para o primeiro plano interferindo com a espontaneidade. Quanto mais avançar, tanto mais fará entrar em funcionamento o sistema hábito associado ao julgamento cognitivo na escolha dos símbolos a colocar na folha de registro. Quase com toda certeza tomará conhecimento do símbolo que se acaba de chamar. Poderá perguntar a si mesmo se deve repeti-lo ou considerar se o que se apresentar em seguida ao espírito assim o faz por simples associação no pensamento. Se assim for, considerará rejeitá-lo e assim por diante. Alguns sujeitos serão mais bem-sucedidos do que os outros em evitar a acumulação sobrecarregada desses modelos de hábito. O sujeito mais fidedigno, o que evita o declínio sério, é o que é capaz de manter na série inteira algo da espontaneidade originária da primeira experiência. Uma das melhores indicações de que existe algo de que cogitar aqui, diferente das curvas de memória e saber é que, em grande número desses casos de declínio o sujeito vai diretamente a certo desvio negativo significativo antes de terminar a coluna ou a série ou a unidade, seja qual for, dentro da qual ocorre o declínio. Esta circunstância revela a existência de um fator que não é da natureza da acumulação, por esse, má possibilidade de distinguir os alvos, visto como assim se produziriam somente acertos de acaso. Ao contrário, este efeito altera realmente o modo de julgamento e deforma consistentemente os resultados em efeito de omissão psi. Conforme disse anteriormente, não se pode considerar razoavelmente este efeito de omissão como mudança da motivação de positiva no começo da experiência para negativa no fim. Ao contrário, afigura-se que é a acumulação de tipos associativos de pensamento que aumentam a proporção que continua a série experimental, impele o indivíduo a certa alteração da operação psi inconscientemente, sem dúvida, até que passa a utilizar sistematicamente a capacidade psi para rejeitar o alvo. Para o fim da série na última ou nas duas últimas experiências, provavelmente nas três, pode acontecer que ele, sabendo que é o fim, dê a si próprio um salto espontâneo antecipatório para frente, dando, dessa maneira, ao fim a virtude e a vantagem do princípio, donde o resultado saliente final. Considerando psi como processo submerso que tem de realizar-se através de quaisquer fogos cruzados e complicações da atividade consciente a que o sujeito se entregue, pode compreender-se que esta condição tornar-se-á normalmente mais pronunciada à proporção que a série continua. Passando-se de uma seção a outra ou mesmo de uma série a outra, nota-se certa volta para cima do ponto terminal da unidade precedente.
Novo começo acima do nível em que se deixou a unidade anterior. Desenvolvem-se associações que se tornam mais complexas pelas contribuições da memória. É, portanto, compreensível que, embora acarrete certa novidade passar para nova série ou nova página de registro ou nova seção, nenhuma unidade posterior poderá ser idêntica à primeira, a menos que fosse possível fazer com que o sujeito esquecesse inteiramente tudo quanto tivesse feito ou pensado anteriormente. Este conceito da causa dos efeitos de posição pode conduzir à compreensão mais clara do que se passa nas experiências de psi. Se for correta, dará melhor ideia da espécie de pessoas que se devem procurar para sujeitos, seja que se pretenda encontrá-las no estado natural, seja para desenvolvê-las por meio de alguma técnica. Há mais um ponto final quanto aos declínios. O investigador de psique tem de lutar frequentemente com a filosofia. Suaves são os usos da diversidade e procurou encontrar uma pedra preciosa na cabeça do sapo feio e venenoso do efeito de declínio. Deixem-me explicar primeiramente que o objetivo imediato realmente grande da pesquisa atual de psi consiste em saber como será possível conseguir certo controle sobre a aptidão, sendo qualquer vislumbre do que se assemelhe a controle verdadeira pepita de animação para o explorador. Considere-se, então, que nesses declínios parece que o esforço consciente do sujeito para escolher cuidadosamente e fazer com que se exerça pressão sobre a função psi está produzindo efeito considerável, mesmo quando contrário. Se é verdade que o esforço consciente é capaz de interferir com a percentagem de acertos, pelo menos em sentido negativo, tem-se o direito de esperar que melhor controle consciente, esforço mais esclarecido, poderá conseguir a produção de desvios positivos. Acontece muita vez na ciência que se consegue um passo avante por meio da interpretação conveniente de um fracasso ou frustração. Pode acontecer que a verdadeira legitimidade ou regularidade desses declínios ofereça um ponto de partida para o projeto importante de conseguir controle. Se assim for, ter-se-á aproveitado a diversidade. Só recentemente apresentou-se esta ideia e será necessário tempo para que se expanda. Contudo, é mediante ideias dessa ordem que se atraem exploradores a galgar montanhas. Tem preocupado bastante os investigadores a questão da espécie de personalidade que se encontra mais intimamente associada a realizações notáveis de psi. Atualmente, contudo, a aptidão parece tão geralmente distribuída que este próprio fato salienta-se agora como o mais notável. Esperava-se que alguma raça ou grupo talvez de adivinhos ou praticantes psiquicamente dotado de certa espécie ou de algum povo primitivo demonstrasse resultados constantemente significativos em experiências controladas. Ainda é muito cedo para dizer se tal não poderia acontecer e naturalmente a busca continuará. Contudo, já decorreu bastante tempo e se procedeu a suficiente exploração de campo para que pareça muito pouco provável a existência em qualquer lugar de um grupo da raça humana de realizadores notavelmente dotados de psi. Não é possível alegar que todas as provas a favor desta hipótese tenham sido derivadas das experiências comparativamente padronizadas, realizadas sob condições igualmente boas, mas, ainda este caso, se reconhecer que este julgamento é necessariamente conjetural, é pelo menos seguro dizer que nenhuma classe, raça ou nação parece salientar-se especialmente nos registros. As experiências com crianças ameríndias produziram aproximadamente os mesmos resultados que as com caucásicos. Os resultados com negros americanos mostraram aproximadamente o mesmo nível de realização como os dos brancos. O que se obteve na Austrália com aborígenes é idêntico ao que se conseguiu com a população geral dos Estados Unidos ou da Europa Ocidental. Os alunos de uma escola para cegos acertaram quase o mesmo que os de escola semelhante de crianças dotadas de vista na Carolina do Norte. Os melhores resultados de experiências controladas, obtidos na Índia são, pelo que se pode julgar, comparáveis aos que se obtiveram em países ocidentais.
Notam-se algumas condições gerais relacionadas às realizações idade do sujeito, por exemplo. Conforme indiquei anteriormente, as crianças se adaptam mais rápido e facilmente às condições da experiência do que os adultos e é provável que consigam acertos significativos em maior percentagem. Contudo, isto não significa necessariamente que tenha maior aptidão poderia resultar de melhor adaptabilidade. Nota-se igualmente menos inibição na mulher média não profissional quando vem participar de experiências do que entre os homens. Esta diferença também se reflete até certo ponto na realização da experiência, contudo, não será provavelmente diferença de aptidão. Ao contrário e provável uma espécie da relação carneiro-cabrito, conforme mencionado anteriormente, descoberta pela doutora Schmedler. O adulto em comparação com a criança e o homem profissional médio em comparação com a maior parte das mulheres adultas, mostram mais inclinação à crítica ou à hesitação na aceitação da ideia de experiência. Esta atitude de cabrito é capaz de deprimir a percentagem de acertos em uma experiência Conforme dissemos igualmente, não se encontrou qualquer correlação significativa da aptidão em relação à normalidade, subnormalidade ou qualquer outro desvio da personalidade. São, sem dúvida, importantes diferenças em grau de cooperação e outros estados associados com essas anormalidades, conforme seria de esperar. Seria experiência psicológica estranha de qualquer espécie a que não se deixasse afetar de qualquer maneira por esses fatores. Mas, em geral, ainda está por encontrar um grupo que não revele algum indício de aptidão quando experimentado ponderada e convenientemente. Igualmente, não se encontrou qualquer classe de pessoas de qualquer natureza que, em virtude da classe, profissional, cultural, étnica ou política, pareça dar provas de mais aptidão do que outras. Devemos lembrar-nos, sem dúvida, que até agora somente pequena parte de tudo quanto é necessário para formular tais julgamentos validamente em escala generalizada se realizou. Tudo quanto se pode dizer é que as afirmações até agora são verdadeiras, não tendo havido tempo ou recursos para ir mais longe. Tal a questão. Acumulou-se volume bastante suficiente de dados que, se algo houvesse de muito importante, seja na falta ou na presença da aptidão seria provável que se houvesse observado e investigado. É verdade que se verificou ser a percentagem de acertos em correlata a certas medidas de aspectos, atitudes e estados da personalidade de uma ou de outra espécie. Na maior parte, essas correlações se relacionam não com o volume de aptidão evidenciado pelos resultados das experiências, mas com a questão muito diferente de saber se o número de acertos está acima ou abaixo da média esperada tão só do acaso. Em outras palavras, baseiam-se em saber se ocorre o acerto ou a omissão em Para exemplificação conveniente, voltemos primeiramente às experiências dos carneiros e cabritos da doutora Schmedler. Os acertos dos carneiros indicam desvio positivo global e o dos cabritos negativo. Os cabritos precisaram de tanta aptidão ESP para produzir o desvio negativo quanto os carneiros para o positivo. De fato, parecia existir considerável associação entre a atitude do sujeito em relação ao e o sinal do desvio. O mesmo se aplica à separação de um prey para os sujeitos de ESP. O leitor deve estar lembrado que neste caso baseava-se a separação em desenhos feitos pelos sujeitos nas experiências. Julgavam-se os desenhos na base de certas qualidades de forma indicadas como expansividade ou compressividade. Humphrey conseguiu diferenças bastante significativas entre os dois grupos. Os sujeitos expansivos acertando positivamente nas experiências de clarividência e os compressivos negativamente. A característica da personalidade indicada pelo tipo de desenho associava-se, então, como se dava na atitude carneiro-cabrito das experiências de Schmedler, não com o volume mas com o sinal do desvio. Em outras palavras,
O estado ou a característica mental poderá ter determinado se resultava certo ou omissão psi. Dispomos agora de bom número dessas separações bem-sucedidas de sujeitos acertando alto e baixo, e os diversos grupos revelam volume favorável de correlação consistente. Mas até aí não é possível ter certeza se qualquer dessas discriminações feitas na base de diferenças de personalidade se relacionam com a extensão da aptidão psi, porque podem relacionar-se apenas à tendência de omissão. Embora esta circunstância